Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Armando Neotel. Armando, eu vou entrar agora num assunto um pouco delicado, mas que nós não podemos nos furtar de abordar esse tema, que é a questão da igreja. A gente tem, de alguma forma até incisiva, no tempo de reflexão, levado as pessoas a refletirem um pouquinho a questão do que é igreja dentro da palavra de Deus. E a nossa referência única e exclusiva no tempo de reflexão é a palavra de Deus, é a Bíblia. E a gente tem visto muita confusão, até direcionada na vida das pessoas em relação a enganos do que verdadeiramente é a igreja de Cristo, não a igreja de homens. E as pessoas têm se deixado a se levar por movimentos e doutrinas de homens, se afastando de princípios de Deus. Como é que você vê hoje essa falta de entendimento verdadeiro do que é a igreja hoje, criada por nosso Senhor Jesus Cristo, e aquilo que a gente tem experimentado de engano na vida das pessoas? Em primeiro lugar, eu digo o seguinte: nem toda a gente que está na igreja é cristão. Nem eu sou capaz de dizer quem é ou quem não é, quem pertence à igreja e quem não pertence. Portanto, a igreja é formada por Deus. Foi Ele que a criou, através de Cristo, né? Por isso nós somos cristãos e acreditamos em Deus. Mas o que tem acontecido é que a instituição igreja é uma instituição divina e sobrenatural. E nós, homens, tentamos formar a igreja como se fosse uma empresa ou como se fosse uma instituição natural. E não é. E o que fizemos foi, lá está outra vez, tem que haver separação em determinados assuntos, tem que haver separação entre governo e igreja, que existe. Existe, mas não na sua totalidade. Como eu disse há pouco, economia e governo, tem que haver separação para haver livre, digamos, para haver, digamos, sucesso. Porque, como eu estava a dizer, as igrejas hoje, por a questão de formal, criou-se as placas das igrejas, igreja A, igreja B, igreja C. Mas esse conceito não é bíblico. Esse conceito não é bíblico por o seguinte: porque só existe uma igreja, que é a igreja de Cristo. Todos nós somos da igreja de Cristo. Todo aquele que a Bíblia diz, todo aquele que crê que Deus levantou Jesus Cristo dos mortos para nos salvar, será salvo. E confessar com a sua boca que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Portanto, essa pessoa é salva. A igreja é sobrenatural, a igreja são as pessoas. E a igreja é um corpo vivo. São pessoas vivas, com os seus defeitos, com os seus problemas, com os seus desafios. E isso é que é a beleza da igreja, que somos nós. E nós fugimos desse conceito. Fomos para um conceito de criar franchisings, de criar formatos de igrejas para pessoas A, igrejas para pessoas B, igrejas para pessoas C, quando Deus diz que não faz acepção de pessoas. Todos somos iguais perante Deus, certo? Sejamos ricos, pobres, gordos, magros, feios, bonitos, todos somos de Deus, pela fé. Lá está, a igreja só existe pela fé. Sem fé não existe igreja. Templos não têm fé. Edifícios não têm fé. Mas pessoas têm fé. Então, a igreja é um organismo vivo constituído por todas as pessoas no mundo que constitui a igreja. Por isso é que eu gosto do conceito TR, porque é um conceito que a mim me faz lembrar Jesus Cristo. Porque se nós formos olhar para a Bíblia, Jesus não tinha igreja. Jesus andava por Jerusalém, pela Samaria, pela Galileia, pregando, ia e falava de conceitos e de princípios do reino de Deus. E anunciava o reino de Deus. E dizia: felizes os quebrantados de coração, bem-aventurados aqueles que amam a Deus. Portanto, ele falava de princípios para alertar o homem que, quando morrer, não vai ser o fim. Ele dizia: atenção, que o reino de Deus é-vos anunciado porque chegou. Está aqui. Está cá em mim, está cá dentro. Então, essa essência tem que voltar. É essa a essência, digamos, que eu julgo que a igreja tem que acordar e despertar, que a igreja é onde nós estamos. Seja o nosso almoço, o nosso jantar, em casa, na empresa. A igreja somos nós. E é a todo momento nós transparecermos essa simplicidade. Não é?
Agora a gente vai entender verdadeiramente a questão de igreja quando a gente entender os princípios espirituais, né? E você tem um livro, Armando, Coisas que o Olho Não Vê. Convido o nosso telespectador a conhecer. Você está vendo a imagem do livro aí no teu vídeo, e quem quiser adquirir esse vídeo, mandar o e-mail para o luciano@tempodereflexão.com, que nós temos e vamos disponibilizar essa literatura do Armando para quem quiser entender um pouquinho como é que funciona, vamos chamar assim, o mundo espiritual. Esse é um grande desafio também, que as pessoas têm que entender que é um mundo tão real ou maior do que o mundo físico que a gente está acostumado a ver e viver, que é o mundo espiritual, que influencia tanto e que às vezes leva as pessoas a tantas derrotas por querer brigar com questões físicas, sendo que a sua luta é espiritual. Qual a contribuição que você vê que o teu livro traz para esse entendimento, Armando? E a importância das pessoas entenderem as questões espirituais hoje no mundo? Bom, eu costumo dizer o seguinte, que nós podemos querer conduzir um automóvel com uma venda nos olhos, ou podemos querer conduzir um automóvel tirando a venda dos olhos. E o automóvel é a nossa vida. Nós podemos querer conduzir a nossa vida baseada apenas naquilo que nós sentimos, vemos, ouvimos, ou podemos usar algo muito mais poderoso do que isso. Porque, de facto, o homem é um ser que foi criado à imagem de Deus, tem um espírito, e, como eu disse há pouco, fé, ela consegue ver as coisas diferentes, ela vê as coisas espiritualmente. Porque nós temos uns olhos cá dentro do nosso ser, que é os olhos do espírito. E o que as pessoas às vezes chamam de pressentimento, eu tive um pressentimento, ou às vezes têm sonhos de coisas que aconteceram ou vão acontecer no futuro, ou coisas... Essa é a parte espiritual a funcionar. Essa é a parte onde Deus opera. Então, nós temos que entender o seguinte: tudo o que acontece no natural vem primeiro do sobrenatural. Primeiro tem que acontecer no sobrenatural, ou seja, porque é sobrenatural? Muitas pessoas não estão familiarizadas com o conceito. Sobrenatural é além daquilo que se pode percepcionar com o meu corpo, com aquilo, com os meus olhos, com os meus ouvidos, com o toque. Há coisas que eu não consigo percepcionar assim. Mas há coisas que eu consigo percepcionar com outro sentido, que é o sentido do meu espírito. Eu consigo percepcionar além. Consigo ver. Fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, eu vejo coisas que ainda não existem, mas que eu estou a caminhar para lá. A fé guia, por outro lado, por outra forma de falar. Então, a importância para o mundo da fé é tão simples quanto esta. É o sucesso ou a destruição. Porque, enquanto nós formos guiados pelo mundo natural, eu vou dizer assim: se tu me ofendestes, até eu vou-te ofender de volta. Mas o princípio espiritual é diferente. Se tu me ofendeste, eu vou-te perdoar. E está resolvida a questão. Portanto, o sentido espiritual vai sempre, digamos, baseado nas leis divinas, baseado na Bíblia, vai nos dar um entendimento muito superior do porquê é que as coisas acontecem. E mais uma coisa, nada acontece na nossa vida por acaso. Tudo acontece porque a Bíblia diz: tudo o que o homem semeia, ele vai colher. E muitas vezes as pessoas têm problemas gravíssimos na vida delas. Porquê? Só por as palavras que falam, porque as palavras são sementes, que é o que eu explico aí no meu livro. Explico quem é de facto o nosso inimigo. Explico de como é que eu me foco para vencer as minhas tentações, os meus problemas. Quem é que de facto está a tentar, de facto... Quem é que é de facto meu inimigo? É a minha esposa? É o meu filho? É o meu genro? É o meu cunhado? Não, esses não são os meus inimigos. Os meus inimigos está no mundo espiritual. Então, é isso que eu explico no meu livro e que eu exorto as pessoas a verem, porque de facto vais abrir, como eu costumo dizer, uma janela para uma realidade que existe, mas que muitas vezes as pessoas ignoram. E esse é o grande erro. Quando eu ignoro uma realidade, ela não vai deixar de existir. E o grande perigo é você não reconhecer ou ignorar o maior inimigo que nós temos nas nossas vidas. Né? Exatamente, é a mesma coisa que ir para um campo de batalha, ir com uma espada, ter um guerreiro do outro lado. Não, eu agora vou ignorar o guerreiro. É como se não estivesse a guerrear. Claro que eu vou morrer, não é? Porque ele não me vai ignorar. Eu posso ignorar que estou no campo de batalha.
Quando alguém ignora que está num campo de batalha, o que é que vai acontecer? Ele vai morrer. Porquê? Porque ele não vai lutar. Ele vai dizer, eu vou fingir que o meu inimigo não está lá. Não, ele está lá. Ele quer te apanhar. Então é bem que tu estejas bem acordado para estas questões espirituais, porque de facto influenciam em grande monta o desenrolar da nossa vida. Agora, Armando, só para encerrar o nosso programa, eu vou unir a minha fé à sua e vou pedir para que você faça um convite para o nosso telespectador que está passando por dificuldade, está passando por lutas, que já buscou ajuda em muitos lugares e o seu problema só se agravou, que você convide o nosso telespectador a tomar decisão. Eu tenho insistentemente dito para as pessoas que nos acompanham que é impossível nós termos transformação sem tomar decisão. E tomar decisão com base nas coisas corretas, que são os princípios do reino de Deus. É aquilo que trouxe transformação na minha vida, aquilo que trouxe transformação na minha casa e aquilo que tem trazido transformação de tantas pessoas que se dispõem a caminhar conosco no tempo de reflexão. Fica aí para a gente fechar o nosso programa, a minha fé unida à sua, para que você faça um apelo, um convite para que o telespectador esteja conosco lá no tempo de reflexão, compartilhando experiências e recebendo transformação de Deus em suas vidas. A primeira exortação que eu faço aos telespectadores é o seguinte: há sempre dois tipos de pessoas na nossa vida, aquelas que tiram o melhor de nós e aquelas que tiram o pior de nós. Então a exortação que eu faço é que você venha ao TR, porque você tem pessoas a trabalhar no TR que vão lutar, e vão lutar por si, vão ajudá-lo e vão tentar retirar o melhor que você tem. E muitas vezes as pessoas, por razões que falharam na vida, tiveram problemas, eu faço um apelo para que você venha de facto, porque as pessoas com quem nós contactamos é importante. Então, se você contactar com as pessoas do TR, você vai ter, decidir de facto contactar com o TR, você vai ter pessoas que vão retirar o melhor de si, vão-lhe mostrar como você pode não só vencer os problemas que você já tem, mas também, além disso, como você tomar decisões importantes. E a maior decisão que nós podemos tomar é decidir por Deus e não decidir por algo que se falhe, porque Deus não falha. A Bíblia diz que o amor não falha, e o amor é Deus. Então, quanto mais você andar no caminho do amor e lidar com pessoas que de facto puxam essa parte de si, o melhor que há de si, então você vai conseguir de certeza ver que a vida tem um sabor completamente diferente. Obrigado, Armando, mais uma vez, uma alegria poder contar contigo. Seja bem-vindo ao tempo de reflexão, sempre que Deus colocar alguma coisa no teu coração. Você sabe o quanto eu estou feliz da gente ter sido aproximado cada vez mais por Deus. A gente sabe que Deus tem propósito nas nossas vidas, nas nossas famílias. Eu estou muito feliz toda vez que eu tenho a oportunidade de estar ao teu lado. Muito obrigado. Obrigado, eu. Obrigado você, telespectador, por estar conosco em mais um programa Tempo de Reflexão. Obrigado pela tua audiência, obrigado pela tua decisão de estar conosco, mesmo que nesse momento apenas na televisão, mas que fique aqui a minha oração e o meu desejo do coração de que você um dia possa estar fisicamente conosco, compartilhando e recebendo também tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. Uma semana vitoriosa para vocês, que Deus abençoe a todos. Até a próxima semana.